Oi, gente, tudo bem? Hoje é uma revisão rapidinha de propriedades coligativas, tá? E alguns macetezinhos para a gente lembrar algumas fórmulas dessa matéria que eu acho tão incrível. Então, olha só. Primeira coisa, de antemão, que seria legal você saber é que as propriedades coligativas são as propriedades do solvente. Nesse caso, seria legal você ter em mente a água, que é o nosso solvente universal, né? Só que olha só, essas propriedades da água, elas vão mudar quando você coloca um sal nela. Pode ser um açúcar também, tá? Vai do seu gosto. Então, sal. O sal, ele é um soluto não volátil. E quando a gente coloca esse soluto não volátil na água, a água muda algumas propriedades. Por exemplo, ela diminui a sua pressão de vapor, ela aumenta o seu ponto de ebulição, ela diminui a temperatura de congelação, ela aumenta a sua pressão osmótica. Então, para cada uma dessas propriedades, a gente tem uma palavrinha especial. Por exemplo, tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor. É por isso que a gente sabe que a pressão de vapor, que é aquele vapor que fica em cima da água, tá? Quando a gente tem um sistema, isso vale para qualquer líquido, tá? Se a gente tiver um sistema aqui com um líquido, esse líquido ele sempre vai ter um pouquinho de vapor em cima. Se eu tiver bastante vapor aqui em cima, esse vapor aqui ele vai causar uma certa pressão no líquido, para o líquido não entrar em ebulição, por exemplo, né? Então, essa é a pressão de vapor. Quando eu ponho um sal aqui dentro, essa pressão de vapor diminui, porque vai ter menos molécula no estado gasoso. Agora, existe uma outra palavrinha chamada ebulioscopia. Existe um sinônimo, tá? Eu tô falando aqui tudo com scopia, mas tu enxergar em algum livro, alguma outra aula, que falar tonometria ou ebuliometria, são sinônimos, tá? Então, ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição. Por exemplo, se eu pegar a temperatura de ebulição da água do mar, eu sei que a temperatura de ebulição da água do mar vai ser maior que a temperatura de ebulição da água da torneira, por exemplo, tá? Como é que eu sei? Ah, porque com certeza no mar há uma maior concentração, e se tiver maior concentração de sal desse soluto não volátil, a temperatura de ebulição vai ser maior. A outra palavra é crioscopia, lembrando que aqui a gente pode ter um sinônimo, tá? Que é só chamar de criometria, e é a diminuição da temperatura de congelamento. Se eu botar, por exemplo, sal na água, a água diminui a temperatura de congelamento. Então ela só vai congelar a menos 5 graus Celsius, a menos 10 graus Celsius, dependendo da concentração, né, que você colocar. É muito normal em países frios, assim, que tem temperaturas muito menores que a do Brasil, você enxerga carros, né, de prefeitura mesmo, do estado, jogando sal nas estradas para não deixar o gelo na estrada, né? E assim a gente evita acidentes, né? Porque se frear no gelo, o carro pode não frear, não parar, digamos assim, né? E a outra palavra é osmoscopia. Lembrando, claro, que a gente tem um sinônimo aqui, tá? Que em vez de escopia pode aparecer osmometria. E a osmoscopia, ela lembra, né? Pela palavra osmo aqui, que ela vai lembrar a pressão osmótica. Então, essa pressão osmótica aqui, ela aumenta, mas acho que isso você já tem uma certa noção, né? Lá da biologia, que você tem aquele sisteminha de osmose, né? Com uma membrana semipermeável. Aqui, deixa eu botar aqui, menina superpoderosa. Não, membrana semipermeável, né? E a gente sabe que onde é que tem maior concentração aqui, né? Eu vou ter uma maior pressão osmótica. Então, você pode dizer, ah, aqui tem maior concentração, então vai ter maior pressão osmótica. Tudo bem? Então, olha só. Eu vou botar uma palavrinha aqui que eu vou chamar de teco. Eu não sei se você reparou no slide anterior, eu posso até voltar para você ver isso, que tem umas letrinhas aqui maiores, tá? Escrito teco dada. Então, é isso que eu gostaria muito que você lembrasse, tá? Que tem o teco e tem o dada. O que quer dizer esse dada? Diminui, aumenta, diminui, aumenta. Então, se tentar lembrar do teco, acho que tu consegue lembrar do dada também. Eu posso abreviar para você aqui, ó. Tonoscopia.
diminuição da pressão de vapor. Ebulioscopia, aumento da temperatura de ebulição. Crioscopia, diminuição da temperatura de congelamento. E osmoscopia, aumento da pressão osmótica. Esse truquezinho aqui do teco eu acho tão bom, cara, porque se tu souber escrever só esse teco, né, e saber que é dadá, eu posso botar umas flechinhas assim mostrando, ó, se eu botar sal na água, aumentei a concentração. Esse aqui é um símbolo de concentração bastante usado na química, tá? Então, se eu aumentar a concentração, tu só vai alternando as flechinhas agora, ó. Tu diminui a pressão de vapor, aumenta o ponto de ebulição, diminui a temperatura de congelamento, ou ponto de congelamento, e aumenta a pressão osmótica. Então é só tu botar uma flechinha para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. É só alternar as flechinhas. Esse macete é tão bom que se tu souber que se tu tem que alternar as flechinhas e começar com a flechinha pro sentido errado, né, digamos assim, ou para baixo, né, vai dar certo igual. Por exemplo, se eu tiver aqui a menor concentração, tá? Tiver assim, aqui tem a menor concentração, vai ter a maior pressão de vapor. Vai ter o menor ponto de ebulição, vai ter o maior ponto temperatura de congelamento e vai ter menor pressão osmótica. Então, se tu começar no sentido contrário, o macete dá certo igual, beleza? Isso que eu queria te passar. Só que olha só, às vezes o vestibular ele vai mandar você calcular isso. Por exemplo, eu sei que a tonometria é a diminuição da pressão de vapor. Só que ele pode perguntar quanto que isso aqui vai diminuir, né? Diminui muito, diminui pouco. Então, essa variação a gente consegue calcular através de uma formulazinha. Essa fórmula aqui, ela quer dizer assim, tá? Vários pivetes, pivetinhos, catam Wi-Fi. Então, tenta lembrar disso, tá? Quem nunca catou Wi-Fi por aí, né? Então, vários pivetes, pivetinhos, catam Wi-Fi. Tá, eu sei que eu tô falando grego para você, então vamos tentar explicar isso aqui. Esse vários pivetes aqui quer dizer variação da pressão de vapor. Pivetinhos quer dizer pressão de vapor inicial. Cátion quer dizer constante tonoscópica. Geralmente eles vão te fornecer a constante tonoscópica, tá? Mas essa aqui eu já vi em um outro vestibular aparecer a fórmula, tá? Que é só tu pegar a massa do solvente, a massa molar do solvente, e dividir, massa molar, dividir por 1000. Por exemplo, o solvente mais conhecido que a gente tem aqui é a água, né? Então, eu sei qual é a massa molar da água de cor, que é 18, né? 16 mais 2. E se eu dividir por 1000, tá aqui a minha constante tonoscópica, tá? Mas se for outro solvente, pode fazer a mesma coisa, beleza? Esse W, cuidado, tá? Porque ele não é molaridade, ele é molaridade. A molaridade é os mols do soluto dividido por quilograma de solvente. Não é litros de solução, tá? É quilograma do solvente. E o I é o fator de Van 't Hoff, que significa quantas partículas o nosso soluto vai se dividir se ele cair na água. Então, quando eu ponho ele na água, ele pode se dividir em várias partículas ou simplesmente não se divide, tá? Se for ligação covalente ou se for ligação iônica. Então, ele quer dizer quantas partículas que a criatura vai se dividir. De boas? Deixa eu te mostrar a outra formulazinha. Essa aqui é vários texugos. É só pra gente lembrar mais fácil, tá? Vários texugos querem Wi-Fi. Eu sei, você nunca viu um texugo, então eu trouxe um texugo pra você. Olha aqui. Coisa mais amor, né, cara? Bonitinho. Esse texugo aqui é um bichinho muito brabo, cara. Pra ter uma ideia, ele se alimenta de cobra naja. Quer dizer, ele é foda. E ele quer Wi-Fi. É bom não contrariar ele não, né? Então, vários texugos querem Wi-Fi. O que é o vários texugos? Na verdade, é a variação da temperatura de ebulição. Querem é a constante ebulioscópica. Essa fórmula aqui eu não vou mostrar para você não, tá? Daí já foge um pouquinho. Quem sabe num outro vídeo assim aprofundando isso, tá? Nesse não. Esse W, de novo, tá? É a molaridade, né? Tu jura que não vai confundir isso pra mim aqui de molaridade com molalidade? Então, molaridade é mols do soluto por quilograma de solvente.
E o I é o fator de Van 't Hoff, tá? Que é o número de partículas do soluto que se divide quando eu boto ele na água, tudo bem? Vamos para outra frasezinha, outra fórmula. Essa aqui é vários tucanos. Eu não botei a foto do tucano, porque eu acho que tucano tu conhece, né? Já que a gente está no Brasil, né? Vários tucanos conectam. Olha só, os tucanos já estão conectados. Então, vários tucanos conectam o Wi-Fi. Aham. Tá, o que é esse vários tucanos? É a variação da temperatura de congelação. Se tu quiser falar congelamento, tá? É sinônimo, não tem problema. Conectam quer dizer constante crioscópica, que também eu não vou passar a fórmula nesse vídeo, pelo menos. O W eu já expliquei para você, né? É molalidade, então ele está aparecendo aqui de novo, né? Que é a terceira fórmula que está usando molalidade. E o I é o nosso fator de Van 't Hoff, tudo bem? E a última formulazinha, se tu quiser saber o quanto vai ter a nossa pressão osmótica, né? Então, é muito normal em alguns livros, em vez de aparecer o PO de pressão osmótica, eu acho que é mais fácil de lembrar se tu botar PO, tem uns livros que colocam a letra P de pressão osmótica, tudo bem? Mas é só uma simbologia. Eu prefiro o PO porque eu consigo fazer uma frasezinha pelo menos com ele, tá? Que é pô. Põe assim, ó, pô. Meu rato tem internet. Então, o pô é pressão osmótica. Meu, cuidado que aqui é molaridade, ó. Então, agora mudou tudo. Agora é o R. E agora é mols de soluto por litros da solução. Não é mais por massa, né, quilogramas do solvente. Agora é litros da solução. O nosso T é a temperatura em Kelvin, tá? Caso você não saiba do que eu estou falando, né? Você pega a temperatura em graus Celsius, você soma mais 273 e transforma em Kelvin. E o nosso I é o nosso fator de Van 't Hoff, tudo bem? Então tá aqui as nossas frasezinhas e macetezinhos para tu lembrar dessa matéria, tá? Então, revisão rapidinha, ó. Se aumentar a concentração, o que acontece com as propriedades da água ou de qualquer solvente? Teco. E aí só lembra que é teco dá. Então, pressão de vapor diminui, ponto de ebulição aumenta, temperatura de congelação diminui, pressão osmótica aumenta. Se algum vestibular perguntar para você o quanto que vai aumentar, né, a variação da pressão de vapor, variação do ponto da temperatura de ebulição, ou a variação da temperatura de congelamento, ou a pressão osmótica, tu já sabe fazer a formulazinha, né? Só tenta lembrar que tem tudo a ver com Wi-Fi, né? Que é todo mundo quer Wi-Fi, né? Então, vários pivetinhos catam Wi-Fi, vários texugos querem Wi-Fi, vários tucanos conectam Wi-Fi e, pô, meu rato tem internet, tudo bem? Para encerrar essa brincadeira, eu só vou te mostrar a última fórmula que pode aparecer normalmente nos vestibulares comuns assim, que é o fator de Van 't Hoff, quando o grau de dissociação não é 100%. Ele vai te dar um ácido, por exemplo, ou um sal, e vai dizer, cara, o grau de dissociação é 50%. É uma outra porcentagem, então você vai ter que usar essa fórmula aqui, tá? Daí não tem choro. Claro, se for um ácido, tu vai trocar a palavra dissociação por grau de ionização, né? Se for uma base ou um sal, a gente usa dissociação, porque é ligação iônica. E esse Qzinho que aparece aqui é simplesmente a quantidade de íons, tá? Por exemplo, ó, se eu pegar o MgOH, ele é uma base fraca. Aí o que acontece? Quando essa base aqui é colocada na água, ela se separa em magnésio e também se separa em duas hidroxilas. Então, a quantidade de íons que tem aqui, tá? É um magnésio e duas hidroxilas. Então, tu vai botar aqui um 3, que é a quantidade de íons. Aí, como isso aqui é uma base fraca, tá? Eu vou chutar o grau de dissociação dessa base, que vai ser 4%, por exemplo. Se esse grau de dissociação é 4%, claro que tu não vai deixar o 4 aqui, né? Porque é por cento. Então, tu vai escrever aqui que é 0,04. Aí, tu vai usar essa formulazinha, né? Vai ficar 2. E aqui vai ficar esse número multiplicado por 2, 0,08.
E aí o meu fator de Van 't Hoff nesse caso fica 1,08. Tudo bem? Então, para essa aqui, a frasezinha, cara, é ruim de fazer uma frase com isso, né? Eu nunca vi, mas a gente tentou, tá? É assim, isquei um peixe. Tá aqui, ó, eu vou pôr o olho aqui no peixe, vou pôr até uma boquinha para ele aqui, tá? Então, isquei um peixe que fugiu, por isso que é -1. Então, isquei um peixe que fugiu. Cara, é a única frase que a gente conseguiu fazer, tá? Desculpa aí, cara, não saiu nada melhor. Se tu tiver uma dica melhor, cara, eu tô aceitando, escreve aí nos comentários, tá? Gente, ó, por hoje, de propriedades coligativas era isso. Então, se você quiser ver algumas questões aí resolvidas usando esse método, tá? Você pode acessar o canal aqui, que com certeza, clicando nesse link, tu vai achar alguns exercícios de propriedades coligativas usando a fórmula. E se quiser ver mais um vídeo meu, é só clicar aqui também. Valeu? Gente, bons estudos aí, tá? Abraços!